Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aonde quer que você esteja, é um imenso prazer tê-los aqui novamente para mais uma mensagem de fé, a fim de abençoar a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. E hoje, o nosso tema basicamente se resumirá sobre a doutrina de Cristo. Qual era a doutrina que o Senhor Jesus trouxe na época, que é válida para hoje também, claro, e que os religiosos da época se incomodavam tanto, assim também como hoje em dia. Os religiosos, ou até mesmo os que têm títulos, né, de igreja ABCD, evangélica, mundo gospel, crente, cristão, católico, muçulmanos, ubandistas, messiânicos, presbíteros, enfim. Há diversas denominações que às vezes até brigam entre si, criticam até mesmo um ao outro, além, claro, do mundo das trevas, as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente com as trevas e a religiosidade atual. Muito bem, então nós hoje vamos trazer para vocês, para que fique sabido que o nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. A nossa base tem que ser a Bíblia. Se você não crê que a Bíblia é a bússola para o ser humano, é a palavra de Deus, né? É a voz de Deus, é o direcionamento, é o nosso guia para conhecer a vontade de Deus para o ser humano, através da entrega sincera ao Senhor Jesus, através da obediência sincera à palavra de Deus, então você está fadado ao inferno eterno, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então hoje eu vou trazer aqui para vocês exatamente o foco, que não é placa de igreja, não é o seu achismo, não é o que você pensa, não é o que você acha, não é a religião que você se entregou, não. Mas se tão somente você crê no que vai ser falado aqui hoje, você vai entender qual deve ser o seu foco em relação à fé que está dentro de você e que é Deus que colocou essa parcela de fé para ser desenvolvida dentro de cada ser humano. Então vamos à passagem bíblica de hoje, que está em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículos a partir do 26, né? Vamos começar aqui do 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, nessa época, os discípulos do Senhor Jesus, dando seguimento ao ministério de salvação do Senhor Jesus Cristo, né, pregando o reino de Deus, curando, libertando, então, nessa época eles eram intensamente perseguidos por isso, né? Então diz no 27, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, né? Ao conselho da época religioso, pode-se dizer assim. E o sumo sacerdote os interrogou dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Ou seja, pessoal, quantos são aqueles que até ouviram falar de Jesus, mas não crê que o Senhor Jesus ressuscitou, está à destra do Deus Pai hoje, e somente através do Senhor Jesus é que há salvação eterna para a alma do ser humano? São quantos aqueles e aquelas que não creem nisso? Porque se crescem, viveriam conforme a palavra dele. Porque se crescem, no caso, passariam que a obedecer, né, a palavra de Deus. Mas não é o que a gente vê no mundo, porque a própria Bíblia diz que a porta, né, do mundo é larga e a porta ao rumo ou a caminho da salvação é estreita, e são poucos os que irão adentrar por ela. Então, novamente, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos, ou seja, nós não mandamos, nós não ordenamos expressamente que não falasse no nome de Jesus Cristo aqui, né? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, ou seja,
os apóstolos ou os discípulos na época praticamente já haviam evangelizado a cidade inteira naquela época, né? Então aqui diz o seguinte: e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então aqui está em resumo a interpretação básica, essencial, fundamental da doutrina do Senhor Jesus, que é qual? Primeiro, né, a ressurreição de Cristo. Aliás, ou melhor, complementando, primeiro, o objetivo de Deus de restabelecer aquilo que Adão e Eva desprezaram lá no início, que foi a lealdade, a obediência à palavra de Deus, à voz de Deus, né? Caindo no pecado, virando as costas para Deus e perdendo tudo aquilo que Deus um dia havia concedido a eles de graça. E através de um homem, de meros mortais, no início que entrou o pecado, e hoje todo ser humano que nasce, ele traz esse DNA terreno, ele traz esse DNA pecaminoso. Então Deus, primeira parte da doutrina de Cristo é exatamente crer que Deus enviou então o Deus Filho na figura humana, para que através dele também, de um ser celestial, nós hoje tivéssemos acesso à vida eterna, a restabelecer a nossa vida, a nossa intimidade com Deus Todo-Poderoso, com o nosso Criador. Segundo ponto da doutrina de Jesus é que hoje ele ressuscitou, né? Além de Deus ter enviado, então hoje ele fez o que tinha que fazer aqui embaixo, né? Anunciou o que tinha que anunciar, pregou, ensinou, mostrou o poder de Deus, a vontade de Deus, e hoje ele está assentado novamente à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, né? E terceiro ponto da doutrina dele, que hoje é o nosso príncipe salvador, para exatamente através do arrependimento, através da pregação do arrependimento e remissão dos pecados, através do Senhor Jesus, o ser humano possa ter vida eterna. E através do Deus Espírito Santo, isso é possível para todo ser humano que se curvar a essa doutrina. Então eis aqui a doutrina que o Senhor Jesus pregava na época, que batia de frente com os religiosos, porque o Senhor Jesus, ele batia de frente e complementava o que já existia em relação à lei de Moisés, à lei dos profetas, à lei dos reis da época, enfim. Então os judeus na época, os fariseus, os escribas, todos os mestres e doutores da lei da época, eles não criam, como até hoje muitos não creem, que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o escolhido de Deus, né, para exatamente através dele seja restabelecida a comunhão perfeita entre o homem ou ser humano e Deus. Ou seja, desde aquela época o Senhor Jesus foi perseguido, criticado, assim também como seus discípulos, que estavam sendo intensamente perseguidos, exatamente por isso, simplesmente por isso. Não criam que o Senhor Jesus era o Messias, não criam
nos prodígios e milagres feitos pelo Senhor Jesus e muito menos pelos seus discípulos, que passaram a copiar as ações do Mestre, que era libertar as pessoas de demônios, que era curar as pessoas de suas enfermidades, que era pregar o reino de Deus, a vida eterna através de Cristo, né? E com isso incomodavam os religiosos da época, que não criam em nada disso. Não criam, tinham outro tipo de crença, outro tipo de base teológica, pode-se dizer assim. E hoje são quantas as pessoas que se encontram na mesma situação, principalmente, sem criticar, claro, mas principalmente as muitas pessoas que fazem uma teologia da vida, porque para mim isso nem deveria existir, porque aonde que está escrito na Bíblia que se tem que estudar teologia? O Senhor Jesus não fez nenhum tipo de teologia. O Senhor Jesus, ele foi formado pelo divino Deus, Espírito Santo, que habitava dentro dele, e esse legado ele deixou para todos os seus discípulos da época e hoje também. Então, ou seja, se você quer saber mais sobre Deus, não se atenha, não se apegue a estudos humanos, porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, não se enganem. Ao invés da pessoa buscar um conhecimento alheio sobre Deus, busque conhecer a Deus através da única bússola, do único livro que a pessoa tem que buscar, é a nossa única fonte, que é a Bíblia. Então veja que até hoje as pessoas buscam a Deus sem se aplicarem no conhecimento da Bíblia e muito menos buscam o único que pode dar condições de nos capacitar a entender a Bíblia, a viver a Bíblia e a pregar a Bíblia com autoridade, com espiritualidade, com sobrenaturalidade, que é através do batismo com o Espírito Santo. Então até hoje as pessoas são apegadas aos seus achismos, às suas religiões, né? Ao que a pessoa leu mediante um livro de um autor de renome, de um autor com livros que teve muitas retiradas e cópias, best-sellers e etc. Mas muitos se preocupam com o autor da eternidade, o autor da Bíblia, o autor do verdadeiro conhecimento, da doutrina autêntica, da doutrina única, que é a doutrina do Senhor Jesus resumida nesse texto, que é exatamente crer que Deus enviou o Filho dele, o Deus Filho, para morrer neste mundo, aliás, para inserir a vontade de Deus de forma clara para o ser humano enquanto esteve aqui, teve morte através do sacrifício de cruz, ressuscitou, né? Hoje, somente através dele, há vida eterna, há vida enquanto estivermos aqui nesse mundo terreno. E terceiro, só através dele que você vai poder, através de remissão de pecados e de um arrependimento sincero, galgar a eternidade. Essa é a doutrina do Senhor Jesus, simples assim. Você crendo ou não, você tendo seus achismos ou não, você querendo falar algo mais aí, de acordo com o seu conhecimento pessoal ou não. Mas o resumo está aqui. Você crê se você quiser, você crê se você não quiser. Você é livre, né? A senhora, os senhores são livres para acreditar nisso ou não. Então eu não vim aqui para debater, eu não vim aqui para criticar, eu vim para te informar aquilo que Deus tem falado comigo. E eu preciso compartilhar com o número máximo de pessoas através desse canal, esse vídeo, para que você então entenda isso definitivamente. Então não se apegue à placa de igreja, não se apegue a religiões, a religiosidade, a achismos, não se apegue a títulos, não se apegue a grupos, não se apegue a nada e ninguém deste mundo. Porque na época, os discípulos e os cristãos autênticos e verdadeiros eram apegados somente à doutrina de Jesus, a doutrina do Mestre, que é exatamente isso. Então, se você tiver que falar de Deus para alguém, procure falar isso. Fale isso, olha, você crê primeiro na Bíblia, né, que é a bússola do ser humano, ali tem tudo para a sua vida, em todos os sentidos. Você crê que somente através do Senhor Jesus você pode ter vida aqui na terra, enquanto estiver aqui, né? E
também a vida eterna? Você crê na remissão de pecados? Você crê no verdadeiro arrependimento que, se acontecer dentro de você, você vai ser salvo, você estará na eternidade com Cristo? É isso, acabou, é isso que você tem que falar para as pessoas. É isso que você tem que pregar para as pessoas. É isso que a sua vida tem que demonstrar para as pessoas. Simples assim. Não é você chegar e falar, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu faço parte disso, eu faço parte daquilo. Não, de forma alguma. Não leve as pessoas a se apegarem à placa de igreja. Não leve as pessoas a simplesmente buscarem soluções para seus problemas terrenos. Por mais que Deus prometa mudar a nossa história, independente de qual seja ela. Porque o Senhor Jesus não veio para mudar. Aliás, Ele não veio para simplesmente curar uma pessoa, prosperar alguém, abençoar na vida amorosa, converter quem você almeja que seja convertido. Não. A base da doutrina, a base da pregação, do ministério, da vinda do Senhor Jesus aqui na terra, foi para levar o ser humano à vida eterna com Deus. Que fique claro isso de uma vez por todas na sua cabeça. Por mais que as pessoas passem a se voltar para Deus devido, né, às suas atitudes sem Deus, suas decisões e escolhas que plantaram sem Deus, e com isso vão colher somente as desgraças desse mundo, as destruições desse mundo, né? Então passam a se voltar para Deus da pior forma possível, pela dor, que é normal, é natural, e Deus vai estar sempre ali, disposto a salvar, abençoar, curar, libertar, se a pessoa for sincera e sincero com Ele, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, Deus quer que, além disso, que esses seres humanos que se voltam para Ele, principalmente pela dor, passem depois a buscá-lo com o amor sincero de se entregar, de viver pela fé e de se entregarem o servindo com sinceridade e amor com foco principal na salvação, na vida eterna, se entregando, crendo, obedecendo e sendo uma cópia do Senhor Jesus aqui nessa terra. Amém? Essa é a fé, esse é o espírito que eu queria te passar hoje. Amém? Que venhamos viver esse espírito, que venhamos viver e praticar essa doutrina do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.